Que a paz do Senhor esteja reinando em sua vida, em seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui estamos com mais uma edição do Orvalho do Céu. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Pescadores de Homens. Mas antes, deixa eu falar para você. Esteja se inscrevendo no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, ok? Para nós é importante. E também não deixe de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, o Orvalho do Céu. Lembrando que agora são 3 postagens por semana, tá ok? Então hoje vamos falar, como eu disse, sobre pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18 até o 20, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre a sabedoria para exercermos o ministério da evangelização, do chamado, do chamamento das pessoas para o caminho do Senhor. Nós vemos aqui uma estratégia de Jesus de forma assim maravilhosa, como ele nos ensina, tanto falando quanto fazendo. Então nós precisamos, às vezes, evitar, queridos, o que nós chamamos de crentez. Nós temos aquela linguagem, do crente, do evangélico, que às vezes as pessoas lá de fora não entendem. Então, quando formos nos expressar, quando formos evangelizar, precisamos ter essa noção. E observe, Jesus começa falando de transformá-los em pescadores de homens. Por quê? Porque eles eram pescadores. Então Jesus fala na linguagem deles. Se fosse outro tipo de profissão, Jesus usaria algo relativo a isso. Então é uma lição que nós temos que aprender a conhecer as pessoas, né? E com isso nós exercemos a evangelização com sabedoria. A pesca é algo assim, é uma arte, na verdade, né? Precisa ter estratégia, técnicas. Não é só simplesmente lançar a rede ou a vara de pescar. Você precisa conhecer o local, que tipos de peixe que ali tem, né? Para você saber que tipo de ferramenta você vai usar, qual a tralha, né? Como se diz na linguagem, que você vai usar. Então isso é muito importante. Outra coisa, pega-se peixe com aquilo que o peixe gosta, não aquilo que o pescador gosta, né? Então, às vezes, nós vamos evangelizar as pessoas e falamos de coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, assuntos que conhecemos, que gostamos de tratar. Então, é importante essa estratégia, irmãos. Às vezes fala assim, eu falo de Jesus, mas não estou vendo resultados. Será que você está sabendo fazer? Aprenda com Jesus, falar a linguagem das pessoas. A nossa reflexão de hoje é sobre isso, de nós termos sabedoria na evangelização. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa instituição, num banco, e eu tinha que vender seguros. E eu vendia bem, né? Mas um dia uns colegas me desafiaram, olha, tem uma pessoa aqui que faz anos que alguém tenta fazer seguro com ele e ninguém consegue. Eu aceitei o desafio, de boa ali, mas apenas como uma experiência. Essa pessoa era uma pessoa de origem nordestina e a empresa, a qual eu trabalhava, tinha uma fundação que esse seguro, o dinheiro do seguro, parte era revertido para escolas, para assistência social no Nordeste. Então, quando eu abordei essa pessoa, eu falei para ele que se ele fizesse o seguro, ele estaria ajudando a própria gente dele, o povo dele. Eu sabia que ele amava, o Nordeste. Muitos vêm de lá para cá para ter uma vida melhor, inclusive para ajudar familiares que vivem lá. E quando ele soube disso, ele fez o seguro, E os meus colegas ficaram admirados. Ele fez algo bom que realmente ajudou as crianças do Nordeste. A questão da abordagem. Nós precisamos ter sabedoria. Você, meu irmão, minha irmã, procure conhecer as pessoas, do que elas gostam, do que elas não gostam, quais os assuntos que elas não gostam, que elas não apreciam, para você justamente não tocar nesse assunto. Então Jesus nos ensina. A nossa reflexão de hoje é essa. Vamos ser pescadores de homens, então vamos ter estratégias, vamos ter sabedoria no lidar com as pessoas. E aí sim, você vai ganhar
muitas almas para Jesus. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.